Então, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Diálogo da BRIG, Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, onde vamos falar um pouco sobre os desafios empresariais e governamentais nesse cenário de 2021, ainda mais desafiador. Eu sou Luciana Gelser, diretora da Regional da BRIG no Rio Grande do Sul. Hoje, iniciando este diálogo, gostaria de primeiramente agradecer a presença dos nossos convidados, o excelentíssimo senhor Ricardo Gomes, vice-prefeito de Porto Alegre, advogado, presidente da Rede Liberal da América Latina, do senhor Tiago Simon, deputado estadual na Assembleia Legislativa, do senhor Márcio Binzeli, vereador e presidente da Câmara Municipal, de nossa presidente Carolina Venuto, que vai moderar esse encontro comigo e que tem como grande desafio à frente dessa entidade a regulamentação do lobby no Brasil. Antes de dar andamento ao início deste encontro, quero registrar que temos 2 jornalistas convidados neste debate, o jornalista Sérgio Stock, do Grupo Bandeirantes, e o jornalista Marco Poli, representando o Clube de Opinião do Rio Grande do Sul. Carolina. Muito bom dia a todos. Obrigada, Luciana, aí pela introdução. Muito obrigada a todas as autoridades presentes. Vou ser o mais breve possível, porque hoje nós estamos aqui para ouvi-los, né? Quero apenas compartilhar uma breve história sobre a nossa entidade, para que todos conheçam e tenham consciência do nosso trabalho. A BRIG foi fundada em 2007 e tem como prioridade promover debate ético, transparente, de temas estratégicos, para pensar políticas públicas e seus marcos regulatórios com a participação da sociedade civil junto ao setor público, né? E todos aqueles envolvidos nos processos de decisão política. A BRIG é o resultado, né, da união de pessoas físicas e jurídicas. Hoje nós somos aproximadamente 400 associados, pessoas físicas, e aproximadamente 30 pessoas jurídicas de setores diversos da sociedade e da economia. Então, estar na BRIG é aderir a regras rígidas de compliance e integrar uma rede relevante de relacionamento que atua pelo diálogo entre o público e o privado, contribuindo para o debate de políticas públicas e promovendo carreira na área de relações institucionais e governamentais. Então, sem mais delongas, Lu, por favor, abre aí os nossos trabalhos. Muito bem. Para iniciarmos, então, essa conversa, vamos falar com o vice-prefeito de Porto Alegre, senhor Ricardo Gomes. E, ao iniciar essa gestão, Sebastião Melo e Ricardo, me parece que teríamos uma prefeitura na rua, conversando com as pessoas e entendendo, de fato, a cidade. Em 2 de janeiro, a prefeitura assumiu, já tendo que se posicionar sobre decretos de enfrentamento na pandemia. E, de lá para cá, a instabilidade da cogestão está bastante conturbada. Como é que está sendo construir essa governança metropolitana, senhor Ricardo Gomes? Bom dia, Luciana, Carolina. Quero saudar aqui o deputado Tiago Simon, o vereador presidente da Câmara, o vereador Márcio Binzeli, todos os jornalistas estão aqui e toda a audiência. Quero agradecer à BRIG a primeira oportunidade de fazer essa conversa, participar desse diálogo, no momento em que, como tantos outros, a relação da sociedade civil, dos grupos econômicos, das atividades do país, precisa uma interface com o governo, com a tomada de decisão governamental, precisa ter a expressão das suas necessidades, dos seus interesses, das suas preferências, e eu vejo a necessidade de uma interface qualificada. Isso se dá através de profissionais de relações governamentais, relações institucionais. Eu quero, então, primeiro, agradecer a oportunidade. Já estou aqui tomando meu café na caneca que vocês fizeram a gentileza de me mandar. Canequinha, então, que legal, 3 na canequinha. Já está nos abastecendo aqui para amanhã. Então, bom dia a todos. Sim, primeiro, de fato, nós assumimos a prefeitura no início do ano com uma intenção muito grande de estar presente na realidade da cidade, né? Era um anseio em Porto Alegre, havia muita cobrança nessa direção, de um prefeito caminhando a cidade, conversando com as pessoas, existia
como segue existindo uma necessidade das pessoas expressarem as suas necessidades, as suas preocupações com Porto Alegre. E, como eu disse, né, essa interface ela é fundamental. Muitas pessoas não têm acesso ao poder, não conseguem uma relação de interlocução com o poder, e o povo comum nas ruas clamava por isso. E o prefeito Sebastião Melo tem isso no seu DNA. É um homem que gosta de pessoas, gosta de estar presente, de palmilhar a cidade, como ele diz, ouvindo as pessoas. E isso é uma característica, sim, dessa administração, vai seguir sendo, é parte do DNA da nossa forma de fazer cidade. E essa prefeitura começou com esse desafio, um desafio colocado. Quando nós assumimos em janeiro, os números começaram que já vinham em descenso, né, da Covid, eles caíram mais ainda. Nós flexibilizamos a abertura de diversos setores e de diversas áreas da cidade. Isso produziu uma estabilidade, um número que foi caindo até a chegada, todos nós reputamos, a nova cepa, né, do vírus, nessa nova mutação, mas também a excessos que se deram, especialmente no Carnaval, que produziu com que em fevereiro nós tivéssemos uma crescida muito grande desses números. Todos viram, não quero ficar historiando aqui a pandemia, porque todos conhecem. Essa relação da cogestão, ela tem sido, eu diria que dentro do sistema de bandeiras que o governo do Estado do Rio Grande do Sul desenvolveu, tem sido instável. Primeiro porque o modelo foi desenvolvido sob o pretexto de ser um modelo técnico, científico, que por si só regulasse as decisões, que são decisões de caráter eminentemente político-administrativas. Ao fim das contas, há uma autoridade que assina um decreto, há uma autoridade que determina se algo abre ou fecha. E esse caráter científico desse modelo de bandeiras foi sendo desfeito ao longo do tempo, com um vai e vem de decisões, de decreto para cá, decreto para lá, vai cogestão, volta cogestão, abre aula, fecha aula, agora pode aula quando tem cogestão, não pode quando não tem. Enfim, tem cogestão com bandeira vermelha, nós estamos na preta, pode usar a bandeira, mas eu faço um decreto paralelo que limita os horários. O próprio poder executivo estadual foi minando a credibilidade do sistema. E nós chegamos a esse momento em que o judiciário, talvez ao perceber que o sistema dá margem para arbitrariedade, disse o judiciário, então arbitro eu. E chamou para si a decisão, e ontem foi declarado o fim desse sistema, que foi muito atrapalhado, sim. Nós acreditamos num sistema que respeite as autonomias locais. Veja, os prefeitos foram eleitos no âmbito da pandemia. A campanha eleitoral se deu durante a pandemia. E portanto, isso atribuir para as campanhas, isso empurrou para dentro das campanhas o tema da pandemia e fez com que os prefeitos tivessem que discutir as alternativas que apresentavam para o enfrentamento da pandemia. Nada mais legítimo agora do que esse novo modelo que vem a nascer, que esse modelo respeite mais a autonomia local. Até porque, obviamente, as cidades são diferentes entre si. Eu dizia, em Porto Alegre, o setor rural é infimamente menor do que o setor rural em Santana do Livramento. No mesmo passo, o setor de entretenimento e bares e restaurantes em Porto Alegre é muito mais relevante para a economia da cidade do que o de Bagé, talvez. Então, os prefeitos é que têm a medida para isso. E com as câmaras de vereadores, aqui o vereador Márcio Benzeli, as cidades têm condição de enfrentar esse tema melhor. Então, nossa expectativa é que o novo modelo seja um modelo mais federativo, que leve em consideração mais os municípios do que uma posição centralizada do governo do Estado.
ganha Porto Alegre com isso, vice-prefeito? Vamos à segunda pergunta, vice-prefeito. Todos sabemos que o senhor é um liberal e a liberdade econômica é um assunto permanente nas suas pautas. Poderia falar sobre esse decreto da liberdade econômica? Certamente ele vai trazer menos burocracia e processos simplificados. Isso foi uma conquista e vitória. Por favor. Foi sim, Luciana, é algo, para mim, é uma realização de vida quase, né? É um marco, e eu acho que é um marco para a cidade também. A Lei da Liberdade Econômica, ela foi aprovada no Congresso Nacional, era uma medida provisória, depois foi aprovada no Congresso Nacional, virou uma lei estadual no Rio Grande do Sul, está aqui o deputado Tiago Simon, que foi uma voz fundamental na aprovação dessa lei na Assembleia Legislativa, uma proposta do deputado Rodrigo Lorenzoni, que encontrou lá muito apoio, muita ressonância na Assembleia Legislativa, e depois virou uma lei municipal por iniciativa minha, do vereador Felipe Camozzato e do então vereador, hoje nosso colega de governo aqui, Pablo Mendes Ribeiro. O vereador Márcio acompanhou, votou, apoiou a medida e, portanto, eu acho que ela é uma conquista de uma mudança de mentalidade do país, do estado e do município de Porto Alegre. É uma mudança de mentalidade porque assim, nós nos afastamos daquela mentalidade cartorária, talvez histórica no Brasil, de que tudo tinha que ser, para falar com Raul Seixas, né, registrado, carimbado, autorizado, avalizado, se quiser voar. Né? Essa mentalidade, talvez herdada dos portugueses, né, da burocracia pombalina, que nos fez, ao longo do tempo, construir um emaranhado burocrático no país, que empurrou 40% da nossa população economicamente ativa para a informalidade, porque é muito difícil acessar a formalidade. Então, o que faz a Lei da Liberdade Econômica? Ela devolve para o povo o âmbito econômico, que é dele, não é do Estado, não é do município, é do povo. E, portanto, o que a lei e o decreto agora que regulamenta faz é acabar com a necessidade de alvará para todos os negócios de baixo risco em Porto Alegre. Então, a partir de hoje, com a publicação do decreto, todos os negócios de baixo risco em Porto Alegre, isso é uma lista de mais de 300 atividades, passam a poder funcionar em Porto Alegre sem a necessidade de uma licença, de uma permissão, de um alvará. Através de um mero registro, avisa a prefeitura vai fiscalizar, vai cobrar o tributo normalmente, mas a pessoa não tem que entrar na fila para esperar um carimbo para poder trabalhar. Isso, para muitas pessoas, é definitivo, porque são pessoas que precisam estar trabalhando e não perdendo tempo atrás do balcão da prefeitura de guichê em guichê. O decreto ele também extinguiu a necessidade de firma reconhecida e cópia autenticada nos procedimentos da prefeitura de Porto Alegre. Então, o cidadão vai até a prefeitura, apresenta um documento, a prefeitura não pode partir do pressuposto de que o documento é falso e pedir para a pessoa ir até o cartório autenticar um documento. Ao contrário, o princípio da boa-fé, eu parto do pressuposto de que aquele documento é verdadeiro e só vou pedir uma autenticação se houver sinais de falsidade. E o poder público vai punir quem fizer declarações falsas e apresentar documentos falsos, o que é crime no país. Então, muda a lógica de relacionamento. E para as licenças que faltarem, que são de médio e alto risco, a prefeitura vai passar a ter prazo para responder para o cidadão, que em Porto Alegre não vai passar de 60 dias. Se a resposta não acontecer em 60 dias, a licença está automaticamente concedida. Isso faz com que a prefeitura tenha que correr para atender o cidadão, em vez do cidadão ficar esperando a letargia do poder público. E isso é transformador. Isso é, como eu disse, é devolver para a sociedade o âmbito econômico que é dela, que não é nosso, né? Não é do governo. E faz com que o governo tenha que trabalhar com mais agilidade também para atender a população. Isso, no ambiente pós-pandemia, vai ser fundamental, porque muitas pessoas vão ter que se recolocar, buscar uma nova fonte de renda, e vai ser mais fácil empreender em Porto Alegre. Muito obrigada pela sua explicação, senhor Ricardo. Para finalizar comigo, tá? Porque depois os jornalistas vão querer falar com o senhor. Mas, para finalizar, rapidamente, estratégias para mudança que precisam ser feitas na cidade já vêm acontecendo, né?
Temos como temas prioritários esse enfrentamento à pandemia, a vacinação, a reforma da Previdência, a volta às aulas, que finalmente, né, hoje acho que conseguimos sucesso nessa empreitada. Como é que o senhor espera esse nosso segundo semestre e como essas relações institucionais caminham com tudo isso? Olha, a vacina tem avançado em Porto Alegre, nós já vacinamos quase 35% da população vacinável com a primeira dose. Estamos chegando quase a 200 mil segundas doses já aplicadas e isso tem, obviamente, um impacto, um efeito na cidade, tem que ser levado em consideração na hora de estabelecer os protocolos, né? Há uma parte significativa da cidade que já está sendo imunizada, né? Então, esse é um elemento de um avanço rápido. Outro aspecto que nós acreditamos que vai ser também transformadora, o nosso projeto do microcrédito, que vai oferecer uma oportunidade de acesso aos pequenos, especialmente, para poder reconstruir sua vida produtiva, retomar um negócio. Enfim, nós estamos enxergando, também com a queda dos números, o número de UTIs ocupadas em Porto Alegre. Estou nesse instante olhando aqui o nosso dashboard das UTIs. Esse número de UTIs ocupadas por Covid chegou a ser de 870. Há 2 dias fechou com 550, nesse instante está com 523, quer dizer, os números estão reduzindo. Isso nos encaminha para um modelo de mais normalidade. A gente não sabe exatamente quanto tempo vai voltar para a gente ter plena normalidade. Quando dizem que o prefeito Mello estava esses dias lendo um jornalista que diz que o prefeito Mello é radical e irresponsável ao propor a queda, na época, a queda da bandeira preta para a bandeira vermelha, essa que hoje nós entramos, a bandeira vermelha. Dizia o jornalista que era uma irresponsabilidade porque seria o abre-tudo descontrolado. Olha, eu convidei até o jornalista vou imprimir, vou mandar para ele os protocolos de bandeira vermelha, que é um calhamaço de regras que, por exemplo, para os restaurantes impinge que eles trabalhem com 25% da ocupação. E que trabalhar com 25% da ocupação não é uma irresponsabilidade, não é uma abertura desenfreada, não é a ausência de controles, não é nem de longe voltar à normalidade. Irresponsável é quem propõe o fecha tudo, que representa nada mais, nada menos do que dizimar os empregos da cidade. Esse é o radicalismo irresponsável. Trabalhar na bandeira vermelha, na bandeira laranja, é adotar critérios técnicos de distanciamento, de proteção, que garantam que a economia possa se sustentar, é parar de fechar. Não é retomar a atividade no nível que nós tínhamos antes da pandemia, porque isso está mais longe na nossa previsão. Nossa realidade. É parar de quebrar. Então, esse é um aspecto que eu acho que tem que ser entendido. Nós estamos trabalhando para, dentro das normas e dos protocolos, trazer a economia de volta para a normalidade. Também mencionaste, Luciana, a questão da reforma da Previdência, que é fundamental para o município de Porto Alegre. Hoje, e eu não discuto o mérito dos servidores que, durante a vida, trabalharam e se aposentaram e têm uma determinada expectativa. Não se trata de uma questão de mérito individual das pessoas, mas o resultado de um sistema que, há muitos anos atrás, foi construído para que apenas o município arcasse com a aposentadoria no passado, e isso foi mudando. Houve reformas da Previdência e reformas da Previdência, quer dizer, a Previdência está em constante reforma. Esse sistema rudimentar de um passado distante fez com que hoje nós gastemos 18% do orçamento do município com 16 mil servidores aposentados, com 1% da cidade. E esse é um desequilíbrio. Nós estamos falando de 1,3 bilhão de reais que a prefeitura colocará por ano na Previdência. Isso é insustentável. Não se trata da justiça individual de cada uma das pessoas, mas se trata
de uma impossibilidade econômica para a Prefeitura de Porto Alegre. E por isso nós estamos apresentando, está na Câmara de Vereadores, nós esperamos que para uma votação logo em seguida, uma reforma da Previdência que nada mais faz do que equipara Porto Alegre ao que aconteceu com os servidores públicos da União, com os servidores públicos do Estado e com os trabalhadores da iniciativa privada do Brasil inteiro. Estamos dispostos a fazer alguma conversa e fazer ajustes no nosso projeto, sem dúvida. Os vereadores são parte fundamental dessa transformação que a cidade precisa, mas é preciso que essa reforma seja aprovada. E isso requer, aqui de novo minha homenagem para a Brig, requer uma boa relação institucional da Prefeitura com a Câmara, mas também de todos os setores, com a Câmara de Vereadores, com a Prefeitura, para que essa interface ela aconteça da melhor maneira, porque há um interesse aqui que é coletivo, é da universalidade dos porto-alegrenses. Ao mesmo passo que a Prefeitura não quer e não pretende massacrar os servidores, ela também tem uma responsabilidade com o total da cidade, e nós temos que dar, especialmente para os servidores, para esses que estão aposentados, para os que se aposentarão no futuro, nós temos que dar para a Prefeitura a capacidade de honrar os seus compromissos com os seus fornecedores, com os seus servidores ativos e com os seus servidores aposentados. E essa também é uma das necessidades da reforma da Previdência. Espero não ter me alongado demais aqui, mas as perguntas são provocadoras, os temas são complexos aqui, mas eu também estou ansioso para escutar o deputado Tiago Simon e o vereador Márcio, que são, além de tudo, bons amigos. Eu deixo aqui meu abraço para eles e para todos vocês. Muito obrigada, vice-prefeito Ricardo Gomes. Vou passar a palavra a Carolina Venuto para dar andamento, por favor, às perguntas seguintes. Carol. Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada, vice-prefeito Ricardo Gomes. Antes de passar aqui as perguntas para o nosso vereador Márcio Bins, eu queria compartilhar com todos, o vice-prefeito falou bastante dessa interlocução, desse diálogo ativo, né, das autoridades do setor público com o setor privado. E para mim é muito gratificante estar aqui hoje participando desse diálogo. Eu fico em Brasília, né? A nossa associação hoje está fundamentalmente em Brasília, mas nós percebemos que é uma demanda nacional, né? A ampliação desse diálogo. Então, por isso, a gente tem fortalecido as nossas diretorias regionais, na pessoa da nossa colega Luciana, que é a diretora da ABRIG na região do Rio Grande do Sul. Então, parabenizo ela pela realização desse evento. E gostaria de compartilhar também com as autoridades, em especial, que no ano passado a ABRIG lançou um documento com a prática recomendada para a atividade de RIG. A gente percebeu que não adiantava crescer em quantidade, a gente precisava garantir e fomentar a qualidade dessa atuação, né? E eu costumo dizer nas minhas falas que eu represento o momento da atividade de lobby, né, comumente conhecida. Eu sou mulher, eu sou jovem, então o que a gente espera para a nossa atividade é que ela seja cada vez mais desmistificada e democratizada. Então, essa prática recomendada, um documento feito em parceria com a ABNT, foi feita uma consulta pública à sociedade, um levantamento das normas mais atuais em todas as esferas do mundo sobre a nossa atividade, e essa prática traz um conjunto de recomendações de como o profissional de RIG, né, como que o lobista deve atuar na defesa de interesses. Então, compartilho essa novidade com os senhores também, incentivando que tomem conhecimento dessa prática para que também no posto de vocês tenham segurança ao ter interlocução com a sociedade civil. Então, vou passar agora já as perguntas para o nosso vereador Márcio Bins, presidente da mesa da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador de 4º mandato, também foi secretário de Planejamento e de Esportes, Lazer e Recreação. Este ano, em seu discurso de posse, uma de suas apostas foi de auxiliar nos debates para a revisão do plano diretor da cidade, com diálogo, compreensão, tolerância e transparência, principalmente, além de apoio ao processo de imunização da Covid, claro, que ainda está na pauta, né? Então, por favor, vereador, qual o seu olhar para esta retomada e momento? E qual o papel dos profissionais de relações institucionais nesse momento, na visão do senhor? Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade, Carolina,
te cumprimentando e cumprimentando a Luciana, né? Quero fazer uma homenagem às mulheres protagonistas aí num momento de grande dificuldade, né? Quase mais de 400 mil mortes registradas, então um momento difícil para o nosso país, mas é fundamental que a gente continue acreditando, precisamos ter esperança e a vacina, no nosso entendimento, é a solução. Me permito fazer uma saudação muito especial ao Thiago Simon, meu amigo, deputado, né? E também ao Ricardo Gomes, nosso vice-prefeito. Quero dizer que a gente tem, digamos assim, uma relação muito próxima aqui, constituída, primeiramente porque o prefeito Sebastião Melo ele foi vice-prefeito do nosso governo, né, quando o PDT, através do prefeito Fortunati, numa sucessão, digamos assim, de governos a partir ali da vitória do Fogaça, num primeiro momento, passou a protagonizar também aí digamos assim, a participação nos rumos das políticas públicas em favor da cidade, em favor das pessoas. E foi então a oportunidade que tive de desempenhar, tanto na Secretaria de Esportes como no planejamento, a minha experiência ali junto ao Executivo, às vésperas da Copa do Mundo, o que culminou, digamos assim, com uma das atribuições que eu considero talvez uma das mais relevantes, que foi o protagonismo na revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental em 2010, quando ocorreu a última revisão do plano e eu era o secretário do Planejamento, né? De lá para cá, a gente vem também trilhando um trabalho não só, digamos assim, na representação parlamentar, como vereador, mas também classista, na condição de presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Fui eleito em 2015, agora fui reeleito em 2018 com 70% dos votos da minha categoria, não é? Então, nós temos uma relação muito intrínseca, assim, com a construção civil, com o mercado imobiliário, né? O nosso vice-prefeito aí falou muito bem aí da relação da cidade, do equilíbrio econômico da cidade para que as coisas aconteçam. Eu acho que o mercado imobiliário, ele, tanto o ITBI, o próprio IPTU, o ISSQN, que são os principais impostos municipais, eles acabam também tendo uma relação direta com o mercado imobiliário e a gente vem dando a nossa contribuição também sob esse ponto de vista, né? Eu sou, digamos assim, neto de corretor, sou filho de corretor, meu irmão é corretor, eu me criei assim, vivendo o mercado imobiliário. Então, a gente vem lutando por transformações na cidade, qualificação de espaços urbanos de uso coletivo. Fui brindado agora com esse novo desafio, com a confiança dos colegas. Quero dizer que convivi com o Ricardo aí nos últimos 4 anos, sentamos ali um ao lado da cadeira do outro, ali na mesma bancada, praticamente ali, compartilhando chimarrão, né, Ricardo? O que fortalece ainda mais a partir da relação pessoal que se cria, não é? Um formato de construir entendimentos, de procurar alternativas que possam resumir aquilo que vem a ser o melhor para a cidade e o melhor para as pessoas, né? Procurando sempre de maneira coletiva mais acertar do que errar. A Câmara Municipal, né, durante esse período de praticamente 100 dias que estive à frente da presidência, nós já alcançamos quase 8 milhões de reais em devolução de recursos para contribuir também com o enfrentamento ao coronavírus. A gente vem fazendo um trabalho focado na agilização também dos processos que possam representar um enfrentamento a essa questão da pandemia, não é? Tais como um projeto de lei que foi encaminhado pelo Executivo, que tinha por objetivo também autorizar, na medida do possível e em havendo, digamos assim, indicativo legal de possibilidade de que o município possa também adquirir vacinas, caso seja necessário, né? E hoje aí se fala até na dificuldade, na falta de vacinas para a segunda dose, em certas oportunidades aqui. Nos preocupa muito assim um ambiente político desfavorável, né? A instalação dessa CPI no Congresso Nacional desestabiliza um pouco a relação institucional de governo, né? Estamos aí à véspera de o ano que vem teremos eleições, não é? Então é um período muito difícil, às vezes a política se mistura, não é, com o interesse público. E, infelizmente, os números são muito tristes, não é? A nossa população vive um momento de estagnação econômica, dificuldade enorme por alguns equívocos que foram sendo tomados, acredito eu, né, no meu julgamento, não é? Porque são muito expressivas as mortes aí. É um momento muito difícil para o nosso país.
Então, a gente quer dar nossa contribuição aqui, está todo mundo assim, meio estarrecido com esta realidade, às vezes sem muito saber por onde caminhar, mas a nossa ideia e o nosso entendimento, a nossa compreensão que a única solução é a vacina. E nós seguiremos nessa linha e todos os esforços possíveis e impossíveis no sentido de contribuir com tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, no que diz respeito a vacinar a nossa população, porque é o que a gente tem visto em números dar certo em outros países. A gente vê aí Portugal sem nenhuma morte, passando 1, 2, 3 dias sem mortes, né? Então, eu acho que o caminho é esse, a nossa contribuição também é essa, e quero também dizer que acredito muito nesse trabalho de lobby, esse trabalho que faz a RIG. Eu acho que todas as profissões, todas as interlocuções da sociedade, elas se dão a partir do diálogo, as construções elas devem ser feitas através da construção de diálogos, e se isso for regulamentado, pode, digamos assim, afastar muitas dúvidas que possam surgir, alguns desentendimentos, questões de favorecimento que possam ser suscitados até por incompreensões e por falta de informação, e fazer digamos assim, uma negociação às claras, não é? A interlocução do lobby, ela acontece nas mais diversas e nos mais diversos segmentos econômicos, enfim, profissionais, né, e de interesses de servidores, da sociedade civil organizada, e a gente poder regulamentar mais essa profissão. Nós temos apenas 33 profissões regulamentadas no país, então isso aí é um desafio grande, é um desafio que nem a Carolina falou, que tem que ser aí de Brasília, digamos assim, protagonizado para que possa realmente acontecer e se estabelecer no nosso país. Em outras nações mais avançadas já está estabelecido, né? E a gente quer aqui fazer um reconhecimento também, Carolina, aqui é o trabalho da Luciana, né, que tem sido, digamos assim, uma profissional que também tem contribuído sempre no protagonismo de ações propositivas, não é? Encontrando soluções, trazendo, através do conhecimento dela, da relação dela, oportunidades de que a gente também possa aqui expressar um pouquinho do nosso conhecimento e da nossa opinião no sentido de contribuir com esse debate todo. Muito obrigado. Maravilha, excelente, vereador. Realmente a Luciana vem fazendo um trabalho muito importante, né? E como o senhor falou, e a Luciana também comentou aqui no início, a busca pela regulamentação da nossa atividade, ela está no DNA da nossa entidade, né? A ABRIG foi fundada em 2007, e o projeto de lei aqui no Congresso Nacional mais avançado nesse ano é também de 2007, né? Mas a gente também, até o lançamento da prática recomendada, foi um reconhecimento nosso que a regulamentação não dependia só da gente, né? Então, por isso estamos aqui hoje, fomentando práticas sérias, transparentes, e esse diálogo que estamos fazendo aqui. Mas vou voltar a palavra para o senhor, vereador, porque eu queria ouvir um pouquinho da sua percepção sobre a aprovação essa semana, né, da quebra do monopólio da Prosempa. O senhor falou bastante sobre vacina, né, sobre ciência, e eu acho que isso é um tema que tangencia esse debate. Eu acho que pode ter sido significativa essa discussão neste momento em que a gente vive, de elogiar a ciência e as tecnologias. Então, eu queria ouvir um pouquinho do senhor, como o senhor vê esse tema no Executivo. Então, nós enfrentamos esse assunto e essa pauta o ano passado, né? E o PDT, o nosso partido, tinha um entendimento um pouco diferente, né, do que representa, digamos assim, esta compreensão de que a Prosempa representava um monopólio, né? Na verdade, a Prosempa ela é uma empresa pública, e ela é da prefeitura. E eu diria assim, pelas experiências que eu tenho em tecnologia da informação, a informação é algo muito valioso, não é? Então, a gente sabe que hoje, digamos assim, toda a arrecadação, toda a folha de pagamento, todos os sistemas de informação, eles estão fundamentados, digamos assim, numa estrutura que veio se organizando em cima de profissionais desde 1977, lotados ali na Prosempa, né? A gente espera que essa possa ter sido uma decisão acertada. Na realidade, o presidente da Câmara, em projetos de maioria simples, ele não vota, né? Então, acabei não podendo votar nessa segunda rodada, mas eu acreditava e acredito e tenho visto, assim, que soluções caseiras de tecnologia da informação, elas oferecem uma certa segurança importante, né?
eu vejo assim, na iniciativa privada, esse é um setor que as pessoas não abrem mão, digamos assim, eles não terceirizam a informática. Uma grande empresa, ela tem dentro da estrutura dela o setor de informática voltado como algo de inteligência, né? Então, assim, claro, a gente tem uma arrecadação importante, IPTU, ITBI, o ISS-QN, como eu mencionei ali, que são os tributos municipais. Hoje tudo está muito vinculado a uma rede lógica. Hoje não existe prefeitura sem informática. A TI é o pulmão de tudo que existe no sistema financeiro, bancário, as interligações. Então, assim, é tudo muito, digamos assim, nós não podemos ficar 100% na mão da iniciativa privada, né? Não quer dizer que isso vá acontecer, eu acredito que não, né? E espero que não também. Espero que esse possa ser um passo dado em favor da cidade, dos avanços tecnológicos que, digamos assim, possam ser protagonizados talvez também por uma inclusão da iniciativa privada em ações de governo, mas que isso seja feito com muita cautela e muito cuidado, não é? Porque a informação que detém a Procempa é a informação que movimenta tudo, né? Se alguém der um stop na Procempa, e eu digo assim, porque como a gente vem também de alguns setores que lidam com essa questão de informática, como eu falei, eu sou presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul, que é uma autarquia federal, né? E nós tivemos um problema com uma TI terceirizada num outro Conselho Regional de Corretores de Imóveis, aqui da região sul também. Houve um desentendimento com a empresa privada e o Cresci parou, né? Não o Cresci do Rio Grande do Sul, né? Então, nós ali na autarquia, nós optamos por ter uma solução caseira de informática, mas são pontos de vista, não é? De segurança, às vezes não anda tão ligeiro, talvez, como uma solução da iniciativa privada, não sei, né? Mas às vezes não é, às vezes é melhor dar um passo para trás para dar dois para frente, não é quanto vale, é quanto custa, né? Então, mas a gente percebe que a maioria do entendimento da cidade e da Câmara, representado ali pela totalidade dos votos, acompanhou esse movimento, e as gestões elas não são estáticas, né? Elas mudam. E a informática é algo assim inusitado no que diz respeito agora ao 5G que está chegando, não é? São situações novas, né? Que também nos permite acreditar que talvez possam surgir novas ideias, novas situações a partir dessa abertura que se faz, assim, né? Eu ainda quero aguardar um pouco aí para ver, eu já vi que está se informando aí, hoje, inclusive, nós temos uma reunião de mesa, o prefeito Sebastião Melo já nos pediu que indicássemos 2 representantes aí para acompanhar uma comissão que vai se estabelecer aí em termos de tecnologia da informação, né? Nós queremos sempre acreditar no lado positivo das ações, né? E precisamos, de certa forma, trazer uma palavra de entusiasmo em tempos difíceis para todos, né? Então, a nossa ideia vai ter sempre dar a nossa contribuição sobre um ponto de vista crítico também de quem se preocupa, né, em dar um passo do tamanho da perna, digamos assim. Então, essa é a nossa avaliação aí com relação a essa situação que envolve aí a Procempa. Perfeito, eu entendo completamente a preocupação do senhor, realmente dados é o bem do século, né? É o que temos de mais valioso hoje, mas também estamos falando em eficiência, e acredito que a pandemia também mostrou como o poder público precisa da iniciativa privada para conseguir garantir eficiência, né, em todas as prestações que precisa realizar, né? Então, muito obrigada, viu, vereador? Agradeço muito a participação do senhor e já vou passar a palavra para minha colega Luciana fazer os questionamentos ao deputado Tiago. Presidente, só para concluir assim, ó, eu não acredito que o poder público seja ineficiente, né? Só quero deixar bem claro assim, acho que a iniciativa privada ela também pode ser eficiente, mas eu acredito muito, né? E está comprovado, acho que com todo esse problema enorme que se deu, que existe solução sim nas ações de Estado, nas ações de governo, né? E nós queremos acreditar que existe sim também um serviço público de qualidade, mas fica a nossa contribuição para o debate aí, tá? Muito obrigado, viu? Com certeza, com certeza. O diálogo é a chave do negócio, não é, vereador? Então, acho que o caminho é por aí mesmo. Exatamente. Muito bem, vamos então conversar com o deputado estadual Tiago Simon, tá?
Na Assembleia Legislativa, foi presidente da Comissão de Ética. A Lei Anticorrupção, de sua autoria, aprovada em 2018, foi regulamentada pelo Governo do Estado em 9 de dezembro, que é o Dia Internacional contra a Corrupção. Sabemos que a crise econômica causada pelo novo coronavírus é a maior crise econômica e social da história contemporânea. Em sua atuação, o senhor defende a abertura das atividades econômicas, o acesso ao crédito para os pequenos empreendedores, trabalha por transparência na gestão dos recursos para a Covid, luta contra aumentos de impostos. Como o senhor vê o cenário para 2021? Como as relações institucionais são fundamentais na construção desses caminhos e políticas públicas eficientes? Não quero me repetir, mas é que todos os convidados estão alinhados no tema, então isso também é muito bom. Mas quero muito te ouvir, Thiago. Por favor. Uma satisfação imensa aqui participar desse evento aqui da BRIG, Luciana, Carolina, nosso querido vice-prefeito, Ricardo, nosso presidente da Câmara, o Márcio Binzeli. Eu acho que realmente os amigos que me antecederam abordaram com muita propriedade toda uma análise desse momento difícil e complexo que estamos vivenciando. Tá? Você comentou, eu gostaria apenas de introduzir, até para fazer um link com a importância da RIG, não é, das relações institucionais e governamentais, justamente com a instituição da Lei Anticorrupção aqui no estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, a aprovação do compliance como uma pré-condição para que as empresas possam estabelecer contratos com a administração pública do Rio Grande do Sul. A Lei Anticorrupção foi um avanço muito importante, ela já existia há mais de 40 anos nos países desenvolvidos, ela responsabiliza as empresas privadas em face a crimes contra a administração pública através de processo administrativo, ou seja, você não vai ter a necessidade de buscar no judiciário, aqui no Brasil muitas vezes demorando décadas e com uma taxa de efetividade, de retorno dos recursos públicos muito pequena, né? Podendo, através de um processo de investigação administrativa, em até 12 meses, ter uma decisão em relação à responsabilização dessas pessoas jurídicas. E o melhor, com sanções efetivas, não é? Com multas de até 60 milhões de reais, 20% do faturamento, prevendo o acordo de leniência, que é um reconhecimento de autoria com redução de culpa, não é? E o melhor, que me parece realmente muito importante, uma mudança de cultura corporativa, que é o compliance. O compliance justamente institui, nós também colocamos como uma condição de contratação com a administração pública, ele realmente estabelece programas de integridade que inicia a criação de códigos de conduta, treinamento de colaboradores, ou seja, toda uma cultura ética acaba se desenvolvendo dentro das corporações, justamente visando refundar uma relação do público com o privado. Tá? O nosso país, notadamente, tem um histórico de relações bastante complexas entre o Estado e a iniciativa privada, infelizmente, uma legislação que acarreta muita impunidade, e isso acaba justamente, e é aí que eu quero chegar, trazendo sombras a essa relação. Então, o compliance visa trazer transparência, trazer segurança e, principalmente, trazer mais condições de materialidade para que os profissionais que trabalham a parte de relações institucionais possam sentar com os parlamentares, com o governo e discutir abertamente as questões do interesse corporativo e que, ao mesmo tempo, dialogam com o interesse público. Eu, no meu gabinete, tenho toda a liberdade de poder discutir, não é, temas os mais variados na Assembleia Legislativa, na parte tributária, na parte
ambiental, na parte de infraestrutura, temas complexos, não é? Primeiro porque eu tenho o nosso gabinete, o nosso mandato já trabalha com essa cultura, então para mim é fácil, né? Mas a gente nota, por exemplo, que as corporações públicas, que são mais organizadas, acabam estando mais ativas nesse processo de diálogo com os parlamentares, por exemplo, do que muitas vezes setores importantíssimos da sociedade civil que acabam subrepresentados nesse diálogo institucional, justamente pela falta desse vácuo que nós temos na relação, não é, de profissionais que trabalham as relações institucionais junto aos governos. Então, fica esse reconhecimento importante e essa constatação de uma necessidade de construção desse espaço de relacionamento institucional corporativo com o poder público. Bom, dentro dessa linha que os amigos já trouxeram, né, eu quero rapidamente fazer algumas considerações. Eu queria saudar essa questão da sanção da Lei da Liberdade Econômica. Eu acho realmente um marco muito importante. Os empreendedores do Brasil, de um modo geral, o custo Brasil, o peso, não é? Que toda essa superestrutura burocrática onera e dificulta a vida dos empreendedores, até para a abertura de um negócio. Tem o custo do crédito, o custo logístico, a complexidade tributária, poderia citar várias situações difíceis, não é? Que tornam a atividade empreendedora no Brasil muito mais difícil, de muito mais risco, mas realmente facilitar a abertura das empresas, isso é o mínimo que o poder público pode oferecer, mas, ao mesmo tempo, no caso do Brasil e no caso de Porto Alegre, é uma grande conquista, né? Então, eu gostaria realmente de registrar, não é? Nós tínhamos inúmeros empreendimentos, nós chegamos a ter, há não muito tempo atrás, um prazo de abertura de empresas em Porto Alegre de mais de 240 dias. Então, você veja um empreendedor que quer investir o seu capital, que vai correr risco, que vai gerar emprego, que vai fazer girar o ciclo econômico, não é, da nossa capital. Muitas vezes ele fica meses e meses, ficaria meses e meses esperando para poder abrir o seu negócio. E o setor de eventos e vários setores conhecem bem essa realidade, né? Então, quando você dá um prazo, nós estamos falando aqui de 60 dias, eu vejo que isso é fundamental. Dá o prazo, não é? Primeiro, acaba com a exigência prévia de licença e alvará e dá digamos assim, é o que se diz, a licença prévia, né? Isso é fundamental. Então, eu acho que a sanção, nós aprovamos no Estado também, a sanção da Lei da Liberdade Econômica, eu tenho certeza que o Melo e o Ricardo, não é? Que se comprometeram profundamente com a desburocratização, com a simplificação, em tornar a nossa cidade uma cidade com um ambiente de negócios mais favorável ao empreendedorismo. Eu tenho certeza que isso não vai ser letra da lei. Eu tenho certeza que isso vai se tornar, não é, uma realidade no ambiente econômico da nossa capital. Eu queria, assim, também, seguindo um pouco a esteira dos colegas, né, trabalhar essa questão que tem preocupado a todos nós. Nós estamos num momento onde nós estamos em meio a uma pandemia, assim, que realmente é uma das questões de maior complexidade que nós já enfrentamos, requer um gerenciamento de várias competências de saúde, de educação. Os governos precisam gerenciar com muita competência, não é? Para fazer a mitigação dos danos. Realmente, nós estamos falando numa epidemia que já ceifou quase 400 mil vidas no nosso país. É algo muito sério, não é? E, ao mesmo tempo, eu trago aqui preocupações como deputado estadual, que o vice-prefeito Ricardo Gomes também salientou, no sentido de como é fundamental nós, gestores públicos, governo, principalmente os governantes que estão nesse momento de exceção,
não é? Onde se relativizaram uma série de garantias constitucionais, eles estão governando por decretos, e governar por decreto, não é? Atingindo a vida de milhares e milhões de pessoas, como no caso recentemente da questão educacional. A gente viu um conflito entre o governo e o judiciário, onde, em função de um decreto, não é, que foi alterado ontem, alterando a bandeira preta para a bandeira vermelha, se atingiram milhões de estudantes no nosso estado, não é, nos levando a ficar 13 meses praticamente sem aulas. A média dos países desenvolvidos foram 2 meses. Né? Santa Catarina já está há 1 mês e meio com as aulas em funcionamento. Então, eu realmente me preocupo muito com esse descalibramento, com essa falta de equilíbrio, muitas vezes, na gestão de decisões tão complexas como nós estamos adotando. Né? Nós sofremos no ano passado, porque nós temos só aqui no Rio Grande do Sul 497 municípios. E o que eu vi em muitos momentos, quando decisões completamente assimétricas e diferentes em relação às mesmas decisões. Por exemplo, em relação a uma academia, aqui pode, ali não pode. Em relação a bares e restaurantes, aqui pode, aqui não pode. Assim, com uma ausência muito grande de fundamentação científica, e isso atingindo muito fortemente a vida das pessoas. Não estou falando de economia, estou falando da vida das pessoas. Né? Porto Alegre aqui sofreu fortemente no momento onde, graças a Deus, a epidemia estava num momento de baixa incidência. Nós tínhamos mais de 20% de desocupação dos leitos, ou seja, era a bandeira vermelha, quase laranja, e nós tínhamos todo o nosso setor produtivo fechado, né, com as parques e praças lotados, a orla lotada. Então, assim, eu, na condição de deputado estadual, eu vi muitas, até amigos, não é, perdendo emprego, perdendo renda. Né? Então, eu sinto nesse momento uma necessidade fundamental de que haja muito equilíbrio, não é, muita, assim, uma postura muito dialógica, muito democrática, e que isso realmente possa pautar todas as decisões dos governos, não é, que possam efetivamente respeitar o fundamento da nossa República Democrática, do Estado Democrático, que é a dignidade da pessoa, não é, da pessoa humana. Esse é o fundamento que deve pautar todas as coisas. Né? Então, é nesse sentido que eu gostaria de fazer essas breves considerações e registrar mais uma vez o apreço e a importância da atividade das relações institucionais. Eu tenho muitos amigos que exercem essa função, não é, em corporações importantíssimas, fazem de maneira muito qualificada, e então eu realmente desejo sucesso, não é, no encaminhamento no Congresso Nacional em relação ao reconhecimento, à legalização dessa atividade tão importante, já reconhecida em tantos países. Muito obrigado e Deus abençoe. Muito obrigada, Tiago, pelas tuas palavras. E agora, para nós começarmos o encerramento, eu vou passar a palavra aos jornalistas convidados Sérgio Stock, do Grupo Bandeirantes, e, na sequência, já entra Marco Poli, do Clube de Opinião, que farão perguntas dirigidas aos nossos convidados. Por gentileza, Sérgio, a palavra está contigo. Obrigado, Luciana. Um prazer poder estar aqui e participar desse debate tão importante, tão instigante. Eu, além de jornalista, sou formado também em Relações Públicas, que é uma atividade que, desde os anos 80, eu me lembro, vem disputando aí no aspecto da regulamentação da profissão, que é uma profissão regulamentada, mas da regulamentação também para ser o profissional dedicado às relações institucionais. Isso está no escopo técnico da formação do Relações Públicas, então é muito bom, muito saudável. Mas não quero levar o debate por aí, quero aproveitar os convidados que estão presentes hoje aqui para a gente abordar um pouco mais da essência das relações institucionais e relações intergovernamentais.
Há já comentado aqui, uma relação difícil no Brasil entre Estado e iniciativa privada. Pela burocracia, pelo tudo que a gente tem dificuldade, pelo, muitas vezes, excesso de regulamentação, por tudo que a gente conhece da história do nosso país. Então, tem que saudar a Lei da Liberdade Econômica em Porto Alegre, o decreto, a regulamentação, ela está em prática agora, então isso é muito bom, porque aumenta a velocidade daqueles que querem empreender. Isso a gente tem que saudar a todo momento e saudar sempre que a iniciativa privada seja valorizada, o empreendedorismo seja valorizado, porque é por aí que nós vamos gerar emprego, nós vamos gerar arrecadação para o município, para o Estado e para a União, nós vamos gerar trabalho e renda para as pessoas que precisam, especialmente nesse momento de pandemia, e não temos muito tempo a perder, nós temos muita pressa, né? Mas eu queria abordar um ponto aqui ligado à liberdade econômica, à desburocratização, para nós não ficarmos achando que o Brasil é o único país do mundo com esse problema, com essas dificuldades. Nós temos um histórico aí da origem da nossa colonização portuguesa, que trouxe lá do reinado de Portugal, trouxe todo um manancial burocrático e que vem, às vezes eu brinco, eu digo assim, o Brasil proclamou a República, mas permanece com muitos vícios monárquicos ainda, tamanho é o peso de algumas coisas, né? Mas para a gente não se sentir assim o patinho feio dessa história, vou trazer 2 exemplos aqui de países que ponteiam geralmente o ranking da felicidade, que são a Dinamarca e o Canadá, e que tinham coisas muito complicadas até recentemente, fizeram um trabalho lá conjunto de engajamento da sociedade, das representações da sociedade para desburocratizar o país. O Canadá, por exemplo, tinha regulamentação, não era uma orientação técnica apenas, mas regulamentação para o número de pessoas que poderiam estar presentes no mesmo momento numa pista de esqui, não é? O número de buracos que um campo de golfe deveria ter de acordo com o tamanho da sua área de terra, coisas desse tipo. E são países ricos, são países desenvolvidos, são países que estão, como eu disse, permanentemente na liderança do ranking da felicidade. E mesmo assim tinham esses problemas, que dificultavam o quê? O empreendedorismo, dificultavam que a sociedade fizesse seus investimentos, abrisse um novo negócio, gerasse um emprego aqui ou ali. Coisas que a gente tem aqui também, quando a gente entra no detalhe de determinados segmentos econômicos, começa a ver o tamanho da burocracia, o peso que isso representa para a abertura de determinados negócios. Isso tudo está, de certa forma, ligado às relações institucionais, porque quando nós temos a sociedade bem representada por profissionais capacitados, qualificados para fazer esse trabalho junto a todas as esferas do poder público, quando eu me refiro bem capacitado, não só tecnicamente, para fazer um sistema de acompanhamento, de verificação, de reconhecimento da área, de reconhecimento daquela esfera de autoridade, mas também que tenha entendimento de como as coisas funcionam no Estado, que evidentemente são diferentes e têm que ser diferentes da iniciativa privada. Não tem a mesma velocidade, o tempo é diferente e assim por diante. Muito bem. Então, isso está, de certa forma, ligado, porque quando nós temos um peso burocrático gigantesco num determinado segmento, esse segmento tem que estar representado junto ao poder público para buscar uma solução, para melhorar, especialmente em tempos como o que nós estamos vivendo. E quero relacionar isso a esses tempos que estamos vivendo, porque nós tivemos no último ano, nos últimos 13 meses, esse período da pandemia, um avanço que a gente ouvia falar, mas não sabia quando é que chegaria. E muito menos de um ano, em apenas alguns meses, nós avançamos talvez 10, 15 anos, especialmente na tecnologia digital. A prova disso é esse encontro que estamos fazendo aqui, de forma virtual e extremamente produtivo, sem prejuízo para ninguém, podendo estar muito à vontade, né, nos nossos locais de trabalho, até mesmo em casa, e trabalhar dessa forma. Isso tudo vai fazer com que o mundo mude. E aqui é que entra o ponto. Eu fiz esse comentário, desculpem por ter trazido um contexto até um pouco longo, não era a intenção, mas fui pegando aqui
as falas das autoridades que antecederam e quero conduzir para uma pergunta que pode ser direcionada a todos os nossos convidados, a todos os nossos participantes, especialmente ao vice-prefeito Ricardo Gomes, que é reconhecidamente um liberal, que a gente quer saber do avanço do que teremos pela frente. Obviamente que eu não vou constranger ninguém aqui querer fazer pergunta de futurologia. Ninguém tem bola de cristal, o mundo está com um grande ponto de interrogação em todos os lugares, a gente tem incertezas ainda de como será a vida daqui para frente, como será o mundo do trabalho, o que acontecerá nas nossas vidas, enfim, o que vai desaparecer, o que vai surgir, tem muita pergunta e pouca resposta neste momento. Mas gostaria de conduzir por aí. Tivemos esse avanço da Lei da Liberdade Econômica, a desburocratização, e daqui para frente teremos ainda muito mais avanço, porque a velocidade que precisamos imprimir na economia tem que ser, o acelerador tem que estar com o pé pesado em cima, né, para que a gente possa recompor empresas, empregos, renda para a população, e como que as relações institucionais, os profissionais que atuam nessa área, as entidades como a ABRIG, devem atuar neste momento para que a gente avance mais, conquiste mais. Carolina, eu queria te pedir desculpa que eu vou ter que... Eu tenho uma reunião de mesa que eu presido e uma reunião de líderes, ao Tiago também e ao Ricardo, especialmente a Luciana. Deixar um abraço para o meu professor Sérgio Stock, aí, que foi meu professor de oratória, né? Um abraço, vereador. Prazer em tê-lo conosco. Pedir licença para vocês e bom debate, tá? Um bom dia, um grande abraço, boa semana e bom trabalho. Parabéns, viu? Obrigada, Márcio. Contem conosco. Obrigada, Márcio. Deixa eu aproveitar, Sérgio, eu vou passar esta tua pergunta ao senhor Tiago Simon, pois o Márcio acabou de sair da sala e o Ricardo, nesse momento, está votando a Carris. Acabou de me ligar no celular. Então, nós estamos, nesse momento, sem o vice-prefeito na sala. Então, Tiago, por favor, tu poderias responder ao nosso jornalista? Claro, claro. É uma pergunta bastante profunda. E eu também gostaria de ouvir o Ricardo, que estudou bastante a filosofia liberal. Acho que, como autor da Lei da Liberdade Econômica, certamente seria muito interessante, ainda mais trazendo alguns exemplos concretos de outros países, né? Eu acho que os exemplos que tu trouxestes são muito importantes, muito embora alguns países europeus com uma característica mais social-democrata tenham um perfil efetivamente mais intervencionista, né? Mas são governos eficientes, né? Embora eles tenham essa característica mais invasiva na esfera da liberdade individual, eles têm esse viés mais coletivista, eles são eficientes, eles são governos digitais, são governos que têm um bom ambiente de negócios, né? Eu estive com uma missão governamental em Estocolmo, na Estônia. A Estônia tem o melhor modelo mundial de e-govern, né? Tem a identidade digital, é um governo com praticamente todos os serviços digitais, né? Junto com o nosso secretário de inovação, o Lembe, né? E Estocolmo é uma cidade inteligente. Então, Suécia tem, por exemplo, também uma característica mais social-democrata, mais com esse viés nórdico, né? Mas, assim, tu traz uma questão assim, que é muito preocupante. O processo de mudança nas estruturas burocráticas do Brasil, eu acredito que vai ser um processo longo, né? Por quê? Porque nós temos uma hipertrofia legislativa e burocrática no Brasil, que umas pessoas que eu admiro muito, aí, o Dr. Walter Lídio e outros empreendedores, você fala com os empreendedores, né? É muito importante você estar num contato com quem está sofrendo o peso, né? Digamos assim, a opressão, vamos usar essa palavra, do Estado, em muitos sentidos, né? Eu me lembro de um depoimento numa audiência pública, eu presidi a Comissão de Economia na Assembleia, uma audiência proposta pelo deputado Osterman sobre a questão da ST, no momento em que a ST era a substituição tributária, que é um mecanismo de cobrança extremamente complexo, né? Eu me lembro do Dado Beer fazer um depoimento onde ele foi às lágrimas
explicando, não é, que a atividade dele estava se inviabilizando aqui no Rio Grande do Sul em função de um mecanismo injusto, a maneira que a ST, não vou entrar no detalhe aqui, mas até 1 ano e meio depois foi alterado, né? O Brasil, por exemplo, tem casos de empreendedores que chegam a demorar mais de 2.000 horas para pagar impostos. É um absurdo isso, né? Então, são dados que nós conhecemos. Recentemente se aprovou uma legislação que aumentava as exigências dos pequenos produtores de queijo artesanal. Foi muito discutida, o pessoal do Novo trouxe essa discussão. Eu fiquei muito preocupado porque tinham exigências sanitárias até corretas, né? Porque é uma questão que pode trazer contaminações, mas, ao mesmo tempo, tinha uma série de situações, quantos centímetros ficava isso, aquilo. Então, assim, eu vejo que há um excesso de normatizações no nosso país que realmente torna a atividade empreendedora muito pesada, né? Então, eu acho que nós precisaremos de um esforço coletivo muito grande, de governos muito determinados, não é, a simplificar os processos, não é, a desburocratizar todas essas questões, para que, enfim, quem queira abrir um negócio e empreender no Brasil realmente possa ter a vida mais fácil. Obrigado, Ok. Tiago. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra ao jornalista Marco Poli, que vai perguntar para Tiago Simon, pois o nosso Ricardo está votando Carris e Márcio saiu para presidir a mesa. Então, Marco, por favor, além de fazer uma pergunta ao Tiago, faça suas conclusões finais. E, Sérgio, antes de eu passar a palavra ao Marco, tu tens mais alguma colocação? Não exatamente uma colocação, apenas agradecer ao deputado Tiago e muito bem apontado por ele aí o caminho longo que tem pela frente no nosso país para perseguir isso, né? E acrescentar apenas que, sim, a social-democracia que predomina na Europa hoje, né, na maioria dos países europeus, tem essa característica da regulamentação e acho que é importante ter alguma regulamentação. Como no início da conversa aqui em relação à derrubada do plebiscito ontem na Assembleia, serviços básicos, água, luz, telefonia, saúde, transporte público, tem que ter alguma forma de regulamentação, tem que ter normatização para não ficar muito livre também e cada um faz de um jeito, arriscando a qualidade e a segurança da população. A gente está vendo o exemplo das agências reguladoras agora, a importância delas com a Anvisa, né, que está tendo um papel extremamente importante neste momento. É isso, Luciana. Muito obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Poli, contigo a palavra. Ok. Falar depois do querido e talentoso colega Sérgio Stock é sempre difícil, mas vamos lá. Bom dia, presidente Carolina Venuto. Bom dia, diretora regional Luciana Gesler. Deputado Tiago Simon, o Porto Alegre e o Rio Grande do Sul viveram ontem um momento de exercício pleno da democracia, né? O dia começou intenso, seguiu intenso e terminou intenso. Nesse ínterim, eu ouvi parlamentares, né, da sua Assembleia, das duas grandes coisas que estavam em discussão, que era a questão do plebiscito e da força que precisava ser exercida pelo Parlamento Gaúcho frente a a situação de isolamento em que ficou o Executivo, né? A partir do momento em que o Poder Judiciário devolveu ao Executivo a decisão sobre ter aulas ou não, né? E, ao longo do dia, eu ouvi também representantes de outras forças, que não os poderes públicos, dizendo, olha, o Palácio Piratini não pode mais fazer isto em decisões solitárias, né, monocráticas. Se houver do Palácio Piratini a intenção de que nós possamos contribuir com o debate, eu ouvi isso direto da boca de um representante de uma entidade não governamental. Nós estaremos abertos. E foi o que aconteceu ao longo do dia, que se viu, né, que houve a flexibilização. Não sabemos ainda qual será o resultado, todos torcemos que a próxima fase, a partir de 10 de maio, seja mais
integrativa e atenda melhor aos interesses de cada região e de cada município, porque é no município que as coisas acontecem e cada prefeito sabe melhor cuidar daquela região do que o governador, ou do que o presidente, ou do que o ministro da Saúde. Né? Então, o senhor que é um homem que traz no seu DNA o fundamento do exercício da democracia, como se sentiu ontem? Como é que pôde avaliar assim, parece que o Palácio Piratini ontem conseguiu ouvir o rufar do heavy metal da banda Pesos e Contrapesos. Olha, eu acho que nós temos, nesse momento, um déficit democrático imenso no nosso país, à medida em que, como eu comentava, nós vivemos, no meu entendimento, quase um estado de exceção, porque quando você tem praticamente nas mãos dos governadores e dos prefeitos, não é, um poder ilimitado de, por decreto, não é, decidir tudo, o que funciona, o que não funciona, toque de recolher, eu acho, no meu entendimento, isso extremamente grave. Primeiramente, pela falta de razoabilidade com que muitas decisões têm sido tomadas, e o caso que tu trouxesse, eu me posicionei abertamente, o caso da educação foi um caso emblemático, ou seja, não havia nenhuma necessidade de nós impormos esse peso a milhões de estudantes do Rio Grande do Sul, de ficar sem aulas durante quase um mês, durante quase 30 dias, sendo que outros estados, Santa Catarina, aqui ao nosso lado, não é, já tinha retomado as aulas. Para se ter uma ideia, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina exigiu que os municípios que não estavam abrindo as escolas abrissem imediatamente, e nós ficamos num impasse irracional entre o Poder Judiciário, entre uma decisão monocrática e o governador, que não mudava o seu plano, a decisão era óbvia, né? Enfim, nós conhecemos essa situação. Então, eu me sinto extremamente preocupado. Ontem, uma prefeita, assim, de um município pequeno, uma pessoa extremamente preocupada com a sua comunidade, um IDH muito acima da média do Rio Grande do Sul, uma mãe, me mandou um áudio de uma outra munícipe, de uma mãe, relatando o drama do seu filho que tentou se matar. Assim, ó, os danos que milhões de crianças sofreram no nosso estado pela incapacidade dos gestores, dos poderes, não é? Construir um consenso mínimo em torno de uma situação, talvez um dos maiores equívocos que eu tenha visto no Rio Grande do Sul, tenha sido essa incapacidade de poder retornar às aulas. Tá? Acho que o pessoal do Novo foi absolutamente correto em condicionar, né? Eles foram muito criticados ontem na tribuna pelo PT, mas eu acho que eles foram absolutamente corretos. Eu e o Fábio trabalhamos muito nessa questão do retorno às aulas, acho que ele foi corretíssimo, não foi chantagem, ele estava se posicionando em favor de uma causa justa, que era o retorno às aulas. E acho que foi mais do que acertada, né? Tanto é que mudou a bandeira, mudou a salvaguarda, ou seja, tudo aquilo que era imutável, não é que era científico, do dia para a noite deixou de ser, entende? Então, assim, eu como pai, eu me sinto profundamente atingido por esse autoritarismo, não é? Que muitas vezes tem pautado os governos do nosso país. E são milhares de empreendedores que têm sofrido, muitas vezes, decisões sem razoabilidade. Eu poderia falar das escolas livres, que eu acompanhei várias demandas, escolas como tecnólogo, mecânico, informática, né? Gente que tinha uma aula por semana e foi proibido de trabalhar, escolas que nós tínhamos 7.000 escolas profissionalizantes no Rio Grande do Sul, temos apenas 2, foi um desmonte da educação, das escolas infantis, né? Então, assim, se você está me perguntando sobre o quanto de democracia eu estou vendo nisso tudo, olha, eu estou vendo quase nada. Estou vendo muito pouca democracia, estou vendo assim, um nível de fundamentação científica
muito pequeno, as mudanças acontecem muito politicamente. Tá? Vai se mudar o plano agora, em última instância, a gente vai adotar um modelo de transição, e foi anunciado que daqui 10 dias vão fazer outro plano, porque esse plano perdeu a credibilidade. Tá? Mas eu não estou aqui para fazer uma crítica, enfim, não é uma crítica, eu estou aqui porque não é possível aceitar passivamente. O ano passado, a nossa economia teve uma queda de 7% do PIB, Santa Catarina foi 0,9%, Paraná foi 1,6%, não é? Olha, eu acho que nós precisamos ter mais moderação. O Melo representa, no meu entendimento, o Melo e o Ricardo representam um equilíbrio que não está no negacionismo, não é? Não está nessa postura antidemocrática, uma postura que realmente representa um equilíbrio e que realmente me representa na gestão de tudo isso. Ok. Muito obrigado. Bom, mais uma vez, pessoal, nós temos que nos encaminhar para o final, todos nós temos compromissos. Eu queria pedir que cada um dos convidados fizesse suas considerações, mas devido ao tempo que está bastante curto, eu quero agradecer a presença de todos vocês que engrandeceram esse debate. Quero dizer que as relações institucionais e governamentais também têm muito a crescer aqui no Rio Grande do Sul e conta com o deputado Tiago Simon. Eu tenho certeza que a nossa luta, Carol, está extremamente alinhada a todas as defesas que o Tiago faz de compliance, de transparência, e esse é o nosso pilar, né? A transparência e diálogo. Então, quero agradecer também a nossa audiência, informo que o nosso evento vai ser disponibilizado nas redes da Brig no canal do YouTube, eu mando depois para os nossos convidados, e fica aqui o convite a todos para seguirem as redes da Brig, por meio do nosso site, Instagram, LinkedIn, Face, e ficarem atentos aos nossos próximos eventos e cursos de capacitação. Muito obrigado a todos. Ricardo Gomes voltou, mas havia pedido licença, não sei se é ele ou a assessoria que está na live, mas de minha parte eu encerro, Carolina. Muito obrigada. Mais alguma coisa, presidente? Luciana. Tudo de bom. Valeu, pessoal. Para nós. Muito obrigada, gente. Bom dia e ótimo trabalho. Bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia, muito obrigada, bom dia. Sérgio. Bom prazer. dia. Obrigada, Marco. Até lá.